Eu autorizo a gravação e publicação para o canal da Coletiva Feminista de Essex e gostaria que a minha identidade fosse preservada. Então, eu quero deixar um pouquinho da minha história. Eu saí de casa muito cedo a trabalho, né? Não porque eu fui obrigada, eu quis trabalhar, né? Mas a situação também obrigava a gente a fazer isso, a querer trabalhar. E eu vim morar com uma família, né, aqui em Goiás. E nessa casa a gente só tinha horário de começar, a gente não tinha horário de parar, a gente não tinha um tempo de parada. E muitas das vezes naquela casa a gente era obrigada, a gente não podia comer a comida que eles comiam. Muitas das vezes era privado de comer a comida que eles comiam. E era muito difícil, né? Às vezes a gente tinha vontade e não podia comer. E quando eu cheguei naquela casa, uma menina que já trabalhava na casa me orientou, me deu algumas orientações que foi muito válida. Então eu comecei a trabalhar ali, depois eu fiquei doente, tive que fazer uma cirurgia, então eu fiquei doente, fiquei debilitada. E mesmo assim eu tinha que trabalhar, e mesmo assim eu tinha que fazer as coisas. E um dia eu estava passando mal, não estava bem, então eu comecei a fazer o meu serviço sentado. E quando eu estava ali fazendo o trabalho sentado, a mãe da patroa veio e brigou comigo, falou que empregada lá era bom, trabalhava até sentado. E ela falou comigo, eu não dei muita importância, mas ela foi lá na minha patroa e falou para minha patroa. E logo em seguida ela veio e falou para mim guardar aquele assento. Eu disse que eu não estava bem. Aí ela foi para cima e falou, eu não admito que empregada fala comigo assim. E eu falei, eu não vou guardar, eu não estou bem. E foi quando ela aproximou de mim, né? Levantou a mão e eu já sabia desse histórico dela. E aproximou de mim. Eu estava perto da porta, só dei uma para trás, né? Como dizia o ditado, e bati a porta. Foi então quando ela arrebentou aquela porta, mas graças a Deus ela não tocou em mim, porque eu revidei com muita segurança. Mas foram dias assim bem difíceis e que eu sei que hoje ainda existem pessoas que vivem essa situação, do trabalho escravo, né, da falta de respeito e, e muitas das vezes eu diria falta de caráter, por não entender, né, o lado humano, porque a gente não é mortal, não é de ferro, a gente fica doente, a gente fica sem condição de trabalhar. E então foi quando eu tomei a decisão de voltar, né, para a casa dos meus pais, porque ao olhar humano, ao olhar do meu pai e da minha mãe, estava tudo bem, mas não estava bem. E hoje eu sei que tem muitas pessoas, eu tenho amigas que ainda vivem não talvez exatamente esse, mas que ainda trabalham, né, o trabalho dobrado. E eu sei que isso pode ser mudado, né? Eu sei que isso pode ser mudado através, né, se junto a gente unir. E é isso aí. Foi difícil, mas venci e estou aqui, né, para dizer que pode ser mudado e que pode ter um novo começo. Obrigada. Eu gostaria ainda de cumprimentar, né, dizendo que naquela época eu tinha apenas 11 anos de idade, né? Era tipo criança cuidando de criança.
e por várias vezes eles saíam tarde e ficavam até tarde. E a gente tinha que ficar ali olhando as crianças. E enquanto eles não chegavam, a gente ficava deitada, deitava às vezes no carpete, aguardando a chegada deles, que não tinha horário de chegar. Por várias vezes, meia-noite, 1 hora da manhã, e sem contar que o salário era inferior a um salário mínimo. E quando eu cheguei também, eu fui orientada, né, das agressões da outra funcionária que trabalhava lá, das agressões da patroa com a outra funcionária. Então, acho que talvez por isso a gente já tinha aquele medo, aquela preocupação. E que, na verdade, foi a orientação da outra que me fez com que eu me defendesse no dia, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente tomar e ter conhecimento. Porque se eu não tivesse esse conhecimento, eu também poderia ter apanhado, né? Então é isso aí. É coisas que podem ser mudadas e que não devem continuar acontecendo, né? Todos somos seres humanos e dignos de respeito, né? Um com o outro.